gente, voltei, tudo bom com vocês? Espero muito que sim, começando mais um vídeo pra vocês. Como sempre, a minha ajudadora ali, ó, trabalhando. Oi, amor. Serena veio me dar um desenho, tchau. Serena veio me dar um desenho aqui. Enfim, gente, hoje é sábado, comecei um vídeo aqui pra vocês. Hoje eu tô mais tranquilo, o único compromisso que eu tenho fora de casa é ir na minha irmã. E é depois que o Bruno sai do serviço. Então eu pretendo hoje dar uma geral nesse apartamento. A única coisa de doce que eu tenho pra fazer é um bolo grande. Eu vou fazer um experimento, que é vender bolo em fatia. Mas não aquelas fatias menorzinhas. Eu vou fazer aquele bolo redondo grande, 25 de diâmetro. Serena pedindo pra mudar o desenho. E aí, gente, vender as fatias. Eu vou mostrar pra vocês, tá, nesse vídeo, como que o bolo vai ficar. O bolo vai ser de massa branca com ninho e morango. Eu decidi fazer esse. Eu falei que é um experimento, mas é pra saber como que vai sair esse bolo, se vai vender bem. Porque, pra quem não sabe, eu vendo na igreja, né? Eu pretendia vender aqui na feirinha do condomínio. Era de terça-feira, as feiras, né? Só que mudou pra sexta. E de sexta, gente, quase sempre eu tenho um compromisso. É a cada 15 dias aqui, né? Então eu iria parar de vender lá na igreja e ia começar a vender só nessa feirinha a cada 15 dias. Só que eles mudaram o dia antes mesmo de eu começar. Aí ficou de sexta-feira. Talvez o ano que vem eu consiga, porque os compromissos que eu tenho na igreja vai ficar de sábado. Algumas sextas sim, só que por enquanto são todas as sextas basicamente que eu tenho um compromisso lá. Então não tem como eu participar dessa feirinha. Mas enfim, eu vou mostrar pra vocês. Inclusive, já eu vou bater a massa ali. Eu vou primeiro fazer uma tapioca pra mim comer. Vou colocar a massa pra assar e já vou agilizando aqui no apartamento. Porque eu quero dar uma geral. Vocês podem até ver pelo espelho, ó, minha cama bagunçada. O quartinho da Serena nem se fala, o que tá mais bagunçado. Mas eu não falo muito de bagunça, eu falo de limpar mesmo o apartamento, né? Limpar esse chão, tirar pó de tudo, passar um pano nos espelhos. Enfim, gente, deixar brilhando esse apartamento hoje pra amanhã, domingo, eu ficar tranquilo. Por aqui estamos assim, ó, batedeira e liquidificador aqui pra baixo. Eu falei pra vocês no último vídeo, eu tô deixando o liquidificador aqui porque eu tô usando muito todo dia. Pra ficar subindo ali, guardando, sem o pistãozinho, que ainda não foi colocado. Pra mim ficou mais prático deixar ali em cima. Varal lotado de roupa, lavei e estendi ontem, mas hoje mesmo já dá pra tirar. E minha batedeira, porque eu tava fazendo uns bolos, tava usando bastante. E como eu ainda ia usar hoje, 2 vezes, aí eu já deixei por ali mesmo. Loucinha que eu lavei ontem, dos doces que eu fiz, da janta também. E aqui ficou os copinhos, uns negócios que a gente usou ontem de noite. Então aqui, por aqui tá fácil, não mostrei pra vocês, eu acho que não. Acho que o vídeo que eu tinha mostrado, eu mostrei no Instagram, gente. Mas o vídeo que eu tinha mostrado, acho que foi o que eu perdi metade do vídeo. Enfim, é uma tapioqueira que fala, eu não sei dizer. Mas a tapioca aqui, eu vou mostrar pra vocês como que faz, porque eu vou fazer uma pra mim agora. E deixa eu mostrar pra vocês o bolo que eu fiz. Ignorem a bagunça da minha geladeira. Esse bolo é aquele pequenininho, da forma de 1 quilinho, né? É de massa branca. Essa massa é a Pandeló, que inclusive aqui eu vou fazer agora, já mostro pra vocês. Recheio de creme branco com abacaxi. Tem a avó lá da igreja, que no caso é a mãe do pastor, né? Ela tava há muito tempo me pedindo um bolo com massa branca, recheio de pêssego, abacaxi, o que fosse. Mas ela queria um bolinho de massa branca. Faz muito tempo que eu tô devendo pra ela, eu falei que ia fazer. E daí, gente, eu não consigo fazer meia receita, entendeu? Porque era um bolinho pequeno. Aí, o que eu fiz? Eu fiz a receita inteira e fiz 2 bolinhos. Aí vai um pra ela e um pra minha avó. No caso, a minha avó partir de mãe, que mora aqui perto de mim. Os 2 são iguais. Eu não caprichei na decoração, vocês podem ver que as rosetas não estão tão bonitas. Mas como é só pra elas comerem e matar a vontade mesmo, aí ficou assim. Inclusive, as rosetas deixou esse bolo bem maior, tá? Porque ele é pequenininho mesmo, ele tem 15 de diâmetro, a forma que eu assei. Gente, hoje tá um dia bem gostosinho, assim, sabe? Não tá quente, não tá frio, tá aquela chuvinha maravilhosa pra ficar em casa, né? Se pra trabalhar não é bom, não. É pra ficar em casa. Mas vamos lá, gente. Peguei aqui minha frigideira. Vou colocar nesse daqui, acho que fica melhor pra vocês verem. Gente, é basicamente você girar essa parte de cima. Isso é uma tampinha, mas pra mim isso é mais uma base de apoio, sabe? Porque ela não prende. Inclusive, tem vezes que eu levanto e isso daqui cai. Então, eu pego sempre com cuidado isso daqui, ó. Tipo, parece que não prende direito, sabe? Igual uma tampa. E é basicamente isso daqui, ó. Você vai colocando a quantidade que você quer, você gosta dela mais grossinha ou mais fina.
Apenas isso, gente, sem bagunça, sem sujeira. A tampinha dela aqui. E é isso. Muito prática. Mas eu vou fazer minha tapioca aqui, vou comer pra começar a fazer as coisas. Gente, vamos lá. Nossa massa vai ser 3 ingredientes. Açúcar, farinha de trigo, ovo, só. Vou mostrar agora pra vocês como que é o preparo. Eu vou fazer 2 massas, tá? Então a receita aqui tá dobrada, mas se vocês forem fazer uma massa, aí vocês dividem a quantidade no meio. Vou usar 12 ovos, 14 colheres de açúcar, eu vou usar essa colher de sopa, a mãe que todo mundo tem em casa, e 16 colheres de farinha de trigo, pra facilitar pra vocês uma receita. 6 ovos, 7 colheres de açúcar, 8 de farinha de trigo. Primeira coisa, a gente vai bater muito bem o ovo com o açúcar e por último a gente vai acrescentar a farinha. Tem que ser muito bem, tá, gente? Porque esse ar que ele cria na massa é o que vai fazer o nosso bolo ficar fofinho, crescer, porque não tem fermento. É uma massa muito delicada de mexer também, não pode ficar mexendo muito, porque se perde esse ar, já era o nosso bolo. Mas vamos lá, eu vou primeiro colocar todos os ovos aqui. Agora a gente entra com 14 colheres de açúcar. Gente, 11 e 11, vou colocar pra bater agora e vai ficar ali até bater muito bem. Vou mostrar o ponto pra vocês, mas vamos ver quantos minutos vai ficar ali, 2 receitas. Pronto, gente, ó, exatamente 11h23, então demorou aí 12 minutinhos pra bater. Demora um pouco mesmo, tá? Mas é necessário por conta de que não vai mais nada além de ovo, açúcar e farinha. Aí aqui agora, se vocês fizerem uma receita, dá tranquilo pra fazer no pote da batedeira. Mas como o meu são 2, eu vou passar pra um pote maior pra poder adicionar a farinha. A farinha a gente vai mexer na mão, tá? A gente, na verdade, só vai envolver. Não vai bater e nem fazer muito movimento, não. E aí, a gente vai colocar metade da farinha agora e metade depois. Não tem necessidade de peneirar, tá, gente? Mas eu prefiro. Porque como é uma massa mais delicada, então eu vou colocar 8 colheres de farinha. Vou colocar colheres assim, ó, nem muito cheiona, mas também não muito rasa. E aí, gente, assim, só pra dar uma misturada mesmo. Porque quanto mais você mexer, mais o ar vai sair. E não é isso que queremos. Ó, não vou mexer 100% e já vou vir com as outras 8 colheres. Se for fazer uma receita, obviamente vocês vão colocar 4 colheres, mexer e depois mais 4. Gente, aqui eu vou usar essa forma 25 de diâmetro, ela tem. E uma dúvida que talvez vocês tenham é se essa massa cresce muito. Gente, ela cresce, tá? Então, tipo assim, dependendo da quantidade que você colocar na forma, vai transbordar. Só que ela não cresce tanto quanto aquele bolo de receita normal, sabe? Com leite, ovo, óleo e tudo. Aqui mesmo, olha, se fosse uma receita de bolo normal, entre aspas, eu colocaria só até a metade da forma, porque eu sei que seria o suficiente. Aqui,
eu tô colocando um pouquinho acima da metade, como vocês podem ver. E sobrar um pouquinho de massa, e aqui em casa não é um problema, obviamente, eu sempre coloco, sempre quando sobra um pouquinho de massa assim, eu coloco em uma forma, alguma coisa, a Serena ama comer. Quando eu faço o bolo de pote, eu aproveito, aço e corto ele pra fazer o bolo de pote. Mas a massa é isso, gente. Agora vai direto pro forno. Aqui, gente, ó, coloco numa travessinha. Embaixo, normalmente, quando eu ponho travessa, eu unto, tá? Eu acho que eu até coloquei massa demais, só que eu queria colocar tudo que tinha ali. Mas ele não transborda, não. E normalmente eu unto, né, porque são os que sobram do caseirinho que eu faço assim. Só que aqui embaixo eu coloquei o papel manteiga mesmo, só pra não grudar muito no fundo. Porque na lateral depois é só eu soltar com alguma colher, uma faquinha, alguma coisa. Talvez vocês me perguntem sobre temperatura, pré-aquecido ou não. Eu costumo ligar o forno pros meus bolos quando eu vou colocar. Eu não gosto de colocar pré-aquecido, porque eu gosto que eles assam assim, assam mais devagar. Pra não ter perigo de ficar batumado, que fala no meio, né? Por fora assado ou queimado pra poder assar no meio. E esse meu forno é muito bom, tá, gente? Tem muita gente que pergunta desse fogão. Eu não dava nada pra ele por conta do valor. Ele foi o melhor fogão que eu já tive. Inclusive aqui eu sempre deixo, ó, em 210. E quando tá no finalzinho eu passo pra 230. É assim que eu asso todos os meus bolos, independente de sabor, massa, o que for, eu asso assim. Agora eu vou dar uma geralzinha aqui, vou usar a batedeira pra fazer o recheio, vou fazer com vocês também quando eu for fazer, mas vou dar uma geralzinha aqui pra mim já começar a fazer as coisas. Tem mais coisa batendo aqui na máquina, porque as outras eu já tinha tirado. Enquanto a massa foi batendo ali, eu já corri ali no meu quarto, tirei lençol, fronha, do quartinho da Serena também, de todas as almofadas dela, coloquei pra bater e vou colocar pra secar. São coisas que pode lavar aí na secadora, porque daí já tá no ciclo pra bater e pra secar. Então são 3 horinhas de ciclo aí. E daí eu já arrumei a cama lá do meu quarto, mas o restante todo ainda preciso fazer. Então vamos dar uma organizadinha aqui. Eu começo a fazer as outras coisas, porque já eu paro pra poder dar almoço pra Serena. Gente, vamos lá, nem comecei a fazer as coisas em casa ainda, decidi adiantar o docinho, vou mostrar aqui pra vocês. Porque como já ia dar hora de eu dar comida pra Serena, aí eu ia começar a fazer as coisas em casa, ia ter que parar pra poder dar comida pra ela, enfim. Lavei a loucinha aí como vocês viram, já até almocei também. Ela não quis comer muito não, mas o que acontece? Uma coisa pra falar pra vocês, todas as minhas massas eu não tenho problema de abrir forno, só que essa é um pouco mais delicada. E eu esqueci que não podia abrir o forno. Abri pra tirar esse daqui, demorei pra fechar o forno. E o que aconteceu? A massa murchou no meio. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Agora já tá quase tudo assado, ó. Mas, ó, vocês estão vendo que tá fundo? Não tá tão fundo, mas isso provavelmente vai atrapalhar eu fazer meu bolo.
Se for atrapalhar, eu vou ter que bater mais uma massa pra fazer a outra camada. Ele já tá basicamente assado, agora não teria problema de abrir, né? Só que eu esqueci desse detalhe, gente, dessa massa, enfim. Aí eu vou deixar aqui mais uns 5 minutinhos. Aumentei já aqui, ó. E o bolinho, ó, perfeito. Eu tô pegando aqui, mas tá super quente, doida, né? Era pra ter ficado assim, aquela, mas tudo bem, né? Acontece. E aqui eu aproveitei pra ir adiantando Isso daqui é brigadeiro de leite ninho, que vai em cima da decoração de cada fatia, um brigadeiro de leite ninho e um morango. Então eu já adiantei isso aqui também. E agora, enquanto o bolo termina de assar, que é uns 5 minutinhos ali rapidinho, eu já vou guardar essa loucinha. Vou tirar os morangos pra mim poder já higienizar, separar o que vai decorar, o que vai dentro, enfim. Vou já adiantando isso daqui, porque daí eu já não preciso mais mexer com doce, porque eu preciso esperar a massa esfriar pra poder fazer a montagem, né? Os morangos vão secando bonitinho aqui e eu vou fazendo tranquilo as coisas em casa. A máquina agora tá centrifugando pra poder começar a secar, porque foi 1 hora de lavagem e 2 horas pra secar, que eu coloquei. Só que ele dá uns minutinhos a mais, que aqui tá 2 horas e 8, olha. Dá uns minutinhos a mais, porque ele ficou um bom tempo centrifugando, pra depois começar a secar. Mas é isso, gente. Agora, então, vou guardar essa loucinha secar, guardar essa loucinha, limpar aqui em cima pra mim poder higienizar os morangos. Gente, vocês estão vendo isso daqui, olha, foi a madeira que sobrou do armário, os recortes, eu levei pro meu irmão poder fazer esse porta-tempero pra mim. Inclusive, teve uma seguidora que me pediu o link, perguntou onde que eu comprei, mas foi meu irmão que fez. Deixa eu levantar aqui pra vocês verem. Ó, foi meu irmão que fez e ficou assim, né, porque ele fez os recortes, então eu vou aproveitar aquela fita que vai dar acabamento aqui pra poder colocar aqui também. Eu tô falando porque eu vim posicionar a câmera e vi que ficou bem na cara aqui, assim, né? Dá pra ver bem isso aqui. Mas enfim, vou secar, guardar a loucinha pra mim poder terminar as coisas cedo hoje também, dar uma descansada, lavar meu cabelo antes de ir pra minha irmã. Pronto, gente, agora eu vou mexer aqui com os morangos. E aí eu fico tranquila pra poder fazer as coisas em casa, porque aí depois que esfriar é só fazer a montagem do bolo. Mas obviamente que eu não vou usar tudo isso. Eu comprei 2 mesmo pra ficar um pouco pra casa, pra me dar pro meu sobrinho, que ele ama morango, e pra poder rechear o bolo. Agora o que eu vou fazer é separar os que estão maiorzinhos. Eu preciso de pelo menos 12, que são os que vão decorar a fatia. Mas eu vou abrir todas as caixinhas, porque os que tiver mais machucadinho vai ficar pra casa, porque é o que eu uso pra congelar, pra fazer suco. Os bem menorzinhos eu vou rechear o bolo, eu prefiro, porque assim eu não preciso nem cortar o morango, consequentemente solta menos água. E os que tiverem bons e eu não for usar, eu vou mandar pro meu sobrinho. Que inclusive, como eu vou lá hoje, aí eu já aproveito e já levo hoje mesmo. Eles estavam perfeitos, gente, só que ontem tava muito quente. E esses morangos não tinha como eu trazer na caixa como eles vieram, porque eu tinha muita coisa pra trazer, mais a Serena. E vindo de Uber, né? E aí acabou que, na hora de trazer, eu coloquei numa sacola grandona junto com as outras coisas. Acabou dando uma boa amassada nos de cima. Mas não tem problema. Agora, se fosse aqueles graúdos que eu compro pra fazer morango do amor, coxinha de morango, aí eu teria perdido todos, porque não pode estar nem machucado, né? Pra poder envolver a massa do brigadeiro. Assim, os que tiverem ruins, eu já vou jogando aqui. Os que eu for usar pra rechear o bolo, eu vou colocando aqui. E os outros eu vou separando pra cá.
Gente, vamos lá, esses morangos enganou legal, porque na hora que eu peguei parecia estar muito bons e eu peguei ontem. Olha o tanto de morango ruim que tem. E aqui vocês falam, é só cortar. Olha isso aqui. Não tem como, gente. Então esses daqui é tudo lixo. Aí esses daqui, a maioria vai pro meu sobrinho e alguns vai congelar pra mim poder fazer suco. Esses daqui são os que vão pro recheio do bolo e aqueles foram os que eu separei pra poder decorar em cima. Morangos separados, agora eu vou lavar, deixar de molho aqui, higienizar e começar a fazer as coisas nessa casa. Gente, achei que não teria fim. Eu nem lembro a última vez que eu gravei pra vocês. Se eu não me engano, eu só consegui gravar limpando o chão um pedacinho ainda, porque o meu celular descarregou. E eu não podia parar e esperar ele carregar, porque esse celular demora muito pra carregar, pra continuar a gravação pra vocês, porque eu tinha que aproveitar que a Serena estava dormindo. E o bolo também eu montei e não mostrei pra vocês, porque eu precisava montar o bolo pra poder limpar o chão, porque faz uma baguncinha. Mas, de qualquer forma, eu passo a receita aqui pra vocês, mas eu vou mostrar como ficou. São 4h40 da tarde, mas eu já fiz tudo que eu precisava fazer. O que ficou pra fazer dos doces não, né, do bolo, foi só enrolar os brigadeiros. Já limpei os morangos, já fiz tudo, gente. Então, tipo assim, finalizar no chantilly também, né, só que isso eu só vou conseguir fazer amanhã. Precisei de um tempo bom aí de geladeira, pelo menos umas 12 horas. Pra mim poder finalizar no chantilly, então vou finalizar amanhã, mas eu mostro pra vocês. E vou mostrar como que ficou aqui a organização barra limpeza. A Serena já tá ali no quartinho dela, bagunçando tudo. Eu devia ter mostrado antes do quartinho dela, gente, porque vocês não estão entendendo a bagunça que tava. Bom, gente, o quarto tá assim, o chão brilhando, eu limpei, tirei pó dali. Como eu tinha falado pra vocês, eu já tinha trocado o lençol, as fronhas, estiquei a coberta, enfim, fiz tudo aqui na hora que eu tava batendo o bolo, né? Então, depois eu só fiquei... Aqui no quarto só ficou pra tirar pó mesmo e limpar o chão. A única coisa que eu não fiz que eu queria fazer foi limpar os espelhos daqui de casa. Mas, enfim, né? Tá bom. Tá ótimo. Aí, aqui eu deixei esse cestinho, gente, porque no banheiro não tem como, gente, deixar a roupa suja. Então, por enquanto, eu deixei esse cestinho que eu tenho. Só que eu vou comprar aquele de madeira pra deixar aqui no meu quarto mesmo. Já desisti de fazer um móvelzinho no banheiro, vai ficar em cestinho aqui mesmo. Essa porta nunca é fechada, porque a gente dorme de porta aberta por conta da Serena, né? Porque ela acorda de madrugada e vem pra cá. Apesar de que ela já alcança pra abrir a porta, né? Mas ela prefere chorar do que abrir a porta. Então eu já deixo aberto. E aí o chão tá limpinho. Aqui o quartinho da Serena, olha. Aqui estava uma verdadeira bagunça. Ainda tem bastante coisa espalhada aqui, coisa que ela está espalhando agora, mas eu dei uma boa organizada, porque isso tava assim, ó. Gente, vocês estão conseguindo ver, com certeza, né? Essa cozinha, o jeito que tá, sabe o que que é isso? É simplesmente os batonzinhos maquiagem, ela põe a boneca aqui em cima e maquia a boneca. Já sujou tudo. Eu não sei se eu vou conseguir limpar isso daqui, provavelmente tem que pintar por cima, mas enfim. Aí aqui a mesinha dela, eu deixei as coisinhas só de livrinho, negócio de pintar. Isso aqui é um porta-lápis, gente. É tipo um lápis grande, né? Dei uma boa organizada, passei um paninho, porque tava com doce aqui em cima. Tá? A mesinha tava rabiscada, mas esse móvel aqui, essa mesinha, é muito fácil de limpar, gente. Só passei um paninho e já saiu tudo. O brinquedinho dela, tirei pó daqui de cima, lavei tapete hoje também, o chão já limpei, lavei. Todas essas coisas que tá na caminha dela, exceto a coberta, eu lavei, coloquei pra secar, igual eu falei pra vocês, e já coloquei de novo as mesmas coisinhas que tava aqui. A cobertinha eu não lavei porque eu lavei essa semana, então não precisava lavar. E
aqui o baúzinho dela. Isso fica aqui em cima quase sempre, gente. Na verdade, fica na caminha dela, mas como eu fui arrumar, passei pra cá. Que é o pijaminha dela. Então, eu acabo nem guardando na gaveta, fica aí mesmo. Vindo pra cá, o banheiro em ordem também, limpinho. Tapetinho também, eu usei tudo mesmo que tava, gente. Tapete, lençol, tudo. Porque eu lavei e já coloquei pra secar. Os tapetes, na verdade, eu lavei bem cedinho e tinha deixado estendido ali em cima da poltrona, né? Aí secou, coloquei eu mesma. O chão do banheiro tá terminando de secar. Limpei tudo aqui em cima, ó. Tava uma verdadeira bagunça e cheio de cabelo. Mas aqui no banheiro não tem muito o que fazer. Eu preciso comprar uns organizadores. Eu vi um gaveteirozinho que eu tô pensando em comprar pra cá. Aí a única coisa que eu vou mexer aqui no banheiro ainda é colocar o box e um armarinho ali, ó. Pra poder guardar as reposições e bagunça aqui do banheiro, né? E pretendo também colocar outro espelho. Esse daqui não tá ruim, não. Mas também não tá bom. Então o banheiro ficou assim, tá limpinho também. Eu deixo a porta fechada porque a Serena, ela vem aprontar aqui nesse espacinho, tá entendendo? Inclusive, minhas maquiagens ficam ali. Ficava ali na gaveta do meu guarda-roupa, mas eu decidi deixar aqui com a porta fechada, porque ela sempre pegava, não adianta. Tirei pó daqui, esse chão todo foi lavado, está brilhando, como vocês podem ver. Preciso tirar essas cortinas aqui pra lavar, gente. Porque a Serena, ela pega a cadeirinha dela, senta aqui pra comer, toda suja a cortina. Ainda arrastando no chão a barra, porque eu tô na esperança ainda de que um dia o Bruno vai arrumar aquilo ali, né? Vai colocar mais pra cima. Mas seguindo pra esse lado aqui, olha o tanto de lixo, gente. Da cozinha, do banheiro, caixa, coisa que eu joguei fora, as coisas dos doces também, que eu fui fazendo e fui jogando naquele sacão. E daí o pano de chão que eu passei aqui, eu ia colocar pra lavar, só que eu decidi deixar por enquanto ali embaixo, pra caso escorra, né? Água, sujeira, alguma coisa, fica em cima do pano e não suje o chão que eu esfreguei, né? Aí quando o Bruno chegar, ele coloca lá pra mim, porque tá dando uns pinguinhos e não tem como eu descer com a Serena, né? E o guarda-chuva ficar no carro. Então quando ele chegar, ele desce isso daqui pra mim. Tapete aqui da cozinha limpíssimo também. Cozinha em ordem, já tinha mostrado pra vocês. A roupa já dá até pra tirar. Só ficaria ali as roupas mais grossas, que são calça jeans, uma leg minha e uma blusa de frio da Serena, porque o restante já tá tudo sequinho, mas eu não vou mexer com isso agora. Depois, na calma, eu mexo com isso. Aqui ficou uma loucinha ainda pra me secar e guardar. Fogão limpinho, aqui tudo limpinho, gente. A bancada, os moranguinhos que vão em cima, deixei aqui secando. E eu preciso enrolar esses docinhos também. E agora, deixa eu aproveitar pra passar a receita do recheio pra vocês. É aquela receita que não vai no fogo, que nem eu falei pra vocês. E ela é a base de manteiga. Vou passar os ingredientes de uma receita, tá? Mas eu fiz 1,5. Então, é 200 gramas, que é um potinho de manteiga de 200 gramas sem sal. Tem que ser manteiga e tem que ser sem sal, tá? Eu já passei uma vez essa receita pra vocês, mas eu vou passar de novo. Um creme de leite, um leite condensado e uma latinha de ninho de 380 gramas. Não precisa ser a latinha, pode ser o saquinho, mas eu costumo usar nessa medida de 380 gramas. O saquinho, se eu não me engano, vem 400 gramas. Não tem problema também, só que ele fica um pouco mais firme. Mas enfim, vamos lá. E na batedeira, a gente coloca a manteiga e o leite condensado pra bater até ficar um creme mais clarinho. Ficou esse creme mais clarinho? Coloca o creme de leite, bate só pra misturar. Misturou, aí a gente vem com leite ninho, dá uma mexida assim com a colher pra não sair voando, espirrando tudo. E aí a gente bate só pra incorporar mesmo, só pra ficar tudo bem misturado. Não precisa bater por 5, 10 minutos, não, é só pra poder misturar bem tudo aquilo e tá pronto o recheio, gente, é isso. E agora, gente, o que eu vou fazer? Vou aproveitar que ainda não deu 5 horas, vou dar um banho na Serena, vou tomar um banho também, fazer alguma coisinha pra gente comer. Vou enrolar aqueles docinhos. E daí eu vejo se eu resolvo aquela roupa ali do varal. Mais tarde eu vou pra minha irmã. Gente, passando aqui pra finalizar esse vídeo e mostrar pra vocês como que ficou o bolo, olha. Aqui eu joguei leite condensado, eu deveria ter feito uma caldinha, porque, olha, não ficou bonito. Mas tá gostoso, né? Então eu coloquei os brigadeiros de leite ninho e os moranguinhos assim, olha. Se fosse morango maior, eu inverteria, colocaria um morango aqui e o brigadeiro de ninho ali, mas ficou assim. Aí eu já deixei demarcadinho, olha, a fatia, e vou vender a R$20 cada fatia, que eu tenho, me renderam 12 fatias. E o bolo ficou assim. E é isso, gente, hoje é domingo, eu falei que ia mostrar o resultado do bolo pra vocês, filmei aí como vocês viram, mas espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem com Deus, um beijo e até a próxima.